E aí pessoal, mais um vídeo aqui no Roteiro Premiado e hoje eu vou falar sobre o filme Jay and Silent Bob Reboot, filme de comédia de 2019 dirigido pelo Kevin Smith. Esse filme. É importante primeiro dar um background, porque se você não conhece nada sobre o Kevin Smith, provavelmente você não vai entender nada sobre esse filme. O Kevin Smith é um cineasta americano que começou a trabalhar com cinema independente na década de 90, sendo muito focado no gênero de comédia e com muito destaque para os seus primeiros filmes, principalmente Clerks, ou O Balconista, que ganhou o maior prêmio do Festival de Sundance. Depois ele ainda fez ótimos filmes como Chasing Amy, ou Procura-se Amy, de 97, e Dogma, de 99. Só que já faz muitos anos que o Kevin Smith não acerta, ele fez alguns filmes muito esquecíveis, e um dos filmes mais recentes dele foi o terrível Tusk, de 2014, que era uma mistura de comédia com terror, que honestamente é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. E muito antes de projetos como os filmes da Marvel, ele já fazia o seu próprio universo interligado de filmes, com vários personagens aparecendo em filmes diferentes, que aparentemente não teriam ligação, e um dos pontos principais nessas ligações são os personagens Jay, interpretado pelo Jason Mewes, e o Silent Bob, interpretado pelo próprio Kevin Smith. Esses personagens sempre foram aqueles estereótipos clássicos de maconheiros dos anos 90 e eram personagens secundários principalmente utilizados para cenas de comédia, mas que tinham participações importantes em partes centrais das tramas dos filmes. Em 2001 ele fez um filme próprio para esses personagens chamado Jay and Silent Bob Strikes Back, que aqui no Brasil teve a maravilhosa, ou não, tradução O Império do Besteirol Contra-Ataca. E Jay and Silent Bob Reboot, de 2019, não é exatamente um reboot. Ele refaz mais ou menos a trama desse filme de 2001, com algumas alterações, e a ideia base dele é funcionar como uma sátira metalinguística dessa onda de reboots e remakes de Hollywood. Até aí, muito interessante. Até começar o filme. Porque o Jay and Silent Bob Strikes Back de 2001 é um dos filmes mais fracos do Kevin Smith. Particularmente eu não gosto de praticamente nada daquele filme. E o filme de 2019 traz os mesmos problemas que o filme de 2001 tinha, sendo o principal deles o fato de que o Jay e o Silent Bob não são bons personagens para serem protagonistas. É aquela velha mania que muitos estúdios, muitos diretores têm, de ver que um personagem coadjuvante faz muito sucesso e querer fazer um filme próprio dele, sendo que a construção de personagens protagonistas e coadjuvantes é completamente diferente. Não é porque um personagem é muito bom como coadjuvante que ele vai ser um bom protagonista, principalmente no caso desses dois, porque eles são personagens rasos que sempre ficam em um tom só. Isso funciona muito bem quando eles são coadjuvantes utilizados para comédia, mas impede eles de ter um bom arco dramático. O Jay é sempre o estereótipo do maconheiro idiota e o Silent Bob é o cara calado que às vezes fala alguma coisa inteligente. E é isso, não tem nenhum tipo de desenvolvimento. E isso gera uma história rasa, que você não se importa com ninguém, e que fica apelando para essa nostalgia criada no universo do Kevin Smith para tentar trazer alguma coisa. Quando eu digo alguma coisa, é alguma coisa qualquer, porque esse filme ele não funciona em nenhum nível. Na trama, o Jay e o Silent Bob descobrem que os personagens Batman e Chronicle, personagens de quadrinhos que são baseados neles e que vêm de outros filmes do Kevin Smith, vão ganhar um novo filme, um reboot, sem autorização deles e ganhando muitas coisas novas que eles não aprovam. Então os personagens partem numa jornada até Hollywood para tentar impedir que esse filme aconteça. Nessa jornada eles descobrem que o Jay tem uma filha adolescente que ele não conhecia e ela e um grupo de amigas se juntam a eles nessa jornada até Hollywood. Como você pode ver, a história é besta, desinteressante, mas ela poderia se tornar pelo menos divertida se fosse bem desenvolvida e bem contada. Como eu falei, o filme não funciona em nenhum nível, o desenvolvimento dele se dá praticamente em sketches de comédia separadas, então tem esse trecho da história, que depois liga a esse trecho da história, depois liga a esse trecho da história. Tudo simplesmente como uma desculpa para ir revisitando lugares e personagens que já foram importantes em outros filmes do Kevin Smith. Ou seja, o filme não tem nada novo a apresentar, ele só tenta se apoiar em filmes e criações muito melhores que já existiam. Tanto que você tem diversas participações especiais de atores famosos que já trabalharam com Kevin Smith, como Ben Affleck, Matt Damon, Rosario Dawson, Craig Robinson, só que praticamente nenhum justifica direito sua presença, a maioria tá ali como, lembra daquele cara? Eles aparecem por um momento para jogar um negocinho que vai levar a história para outro sketch, no formato que eu falei, e é isso, não tem um desenvolvimento aprofundado desses personagens. E o humor é ridículo, as piadas são ruins, não há nenhum tipo de narrativa visual ou trucagem técnica, é plano contra plano, plano contra plano, o personagem fala alguma coisa, tem a reação do outro, e é isso, a coisa mais básica e mais pobre do mundo. E o humor funciona em piadas
escatológicas, físicas, coisa que, não sei, eu queria talvez se eu fosse um adolescente de 13 anos, mas ao mesmo tempo, adolescente de 13 anos não conhece os filmes antigos do Kevin Smith, não conhece a carreira do Kevin Smith, provavelmente nem conhece quem é Kevin Smith. Então para quem esse filme é? Porque ele então não funciona para praticamente ninguém além do próprio Kevin Smith. O filme todo tem um ar de piada interna que funciona e é divertido talvez para aqueles envolvidos, mas para ninguém mais. Tanto que quando o filme aborda a metalinguagem, que poderia ser um dos pontos fortes, ele se limita a piadas toscas, a coisas tipo o reboot desse Blood Money Chronicle que vai sair é dirigido pelo Kevin Smith, e aí eles fazem as piadas mais óbvias, tipo, o Silent Bob interpretado pelo Kevin Smith, e olha, ele é muito parecido com o Kevin Smith, ou nossa, alguém deixou o Kevin Smith fazer um filme depois daquele péssimo Tusk que ele fez, e assim como a comédia não funciona, nenhuma tentativa de arco dramático funciona, toda a questão do Jay com a filha é tratada na forma mais fútil, rasa e superficial possível. Rasa e superficial são até sinônimos. É difícil tentar tirar alguma profundidade ou alguma coisa para falar de um filme tão fraco em tantos aspectos. As atuações não tem nada de especial, o Jason Mills e o Kevin Smith fazem o que eles faziam em todos os outros filmes, já que os personagens são sempre os mesmos, e os outros atores estão lá fazendo o básico, não tem nada de incrível. Enfim, Jay and Silent Bob Reboot é terrível, não tão terrível quanto Tusk, mas ainda assim terrível. Mesmo não tendo gostado do trailer, eu tinha uma leve esperança que esse filme podia trazer um frescor para a carreira do Kevin Smith, ele usar a metalinguagem, toda essa questão para fazer algo realmente diferente, algo que remetesse aos ótimos primeiros filmes dele, que eu adoro, só que o filme fracassa em todos os níveis, os arcos dramáticos não funcionam, a comédia não funciona, visualmente é um filme pobre, e um dia depois de assistir você provavelmente não vai lembrar quase nada desse filme. Então vou fechar minha avaliação de Jay and Silent Bob Reboot com uma nota 2 de 10. E é isso pessoal, esse foi mais um vídeo, não se esqueçam de dar like, de comentar sua opinião sobre o filme aqui nos comentários, e também de se inscrever no canal, sempre ajuda muito. E é isso, até o próximo vídeo,